Como é a experiência de ser negro em diferentes partes do planeta? De que forma a dança, como arte, pode contribuir para o reforço da autoestima e como veículo de transmissão de visões positivas a respeito da negritude? Nossa convidada de hoje nasceu em Santiago de Cuba, onde se graduou em arquitetura e de lá veio para o Brasil. Depois de passar 6 anos em Santa Catarina, onde fez o doutorado e o mestrado em engenharia civil, há 15 anos se mudou para a cidade do Porto, onde, apesar de seu currículo, a princípio teve de trabalhar na cozinha de um restaurante. Depois de conseguir um contrato como pesquisadora da Universidade do Porto, acabou criando uma escola de dança, a Porto com Salsa, em que trabalha com um gênero musical característico de sua terra de origem. Vamos conversar com a arquiteta e professora de dança, Nilbis Mustelier. É um prazer imenso recebê-la em nosso programa para conversar com uma pessoa polivalente, tanto do ponto de vista acadêmico e profissional, e também com uma vivência em diferentes países, em Cuba, onde nasceu, no Brasil e em Portugal, onde reside atualmente. Seja bem-vinda, Nilbis Mustelier. Olá, boa noite. Estou muito contente de ter sido convidada para o vosso programa e agradeço a oportunidade de poder contar minha história de vida. Antes de tudo, você, por favor, nos mate uma curiosidade. Você é cubana, de onde vem esse nome, aparentemente, o nome francês, Mustelier? É francés porque Santiago de Cuba tiene cierta ascendencia con Haití, que son las islas caribeñas que están perto, y hubo cierta migración de escravos franceses. Entonces, mi nombre, yo me llamo Nilbis Luperon Mustelier. Los dos nombres tienen ascendencia francesa. E aí é interessante você estar falando de um fenômeno que é aquele fluxo e refluxo entre as ilhas do Caribe, entre elas e também com a América Central. Então, gente que na América Central, que é de origem do Caribe de fala inglesa, do Caribe de fala francesa, né? Esse mix é muito rico culturalmente, não é, Nilbis? Culturalmente, a zona onde eu vivo tem muitas influências das islas caribeñas.
E em minha cidade se faz um festival de la cultura caribeña muito importante, donde são convidados esses países de essa zona caribeña para fazer apresentação de suas culturas. Todos os anos é feito, mesmo na minha cidade, Santiago de Cuba, porque nós temos influência de todas essas culturas que nos trouxeram muitas riquezas culturalmente. É a prova de que a riqueza da humanidade, uma das riquezas fundamentais da humanidade é a diversidade. Não, é assim, minha cidade é muito rica em diversidade, por acaso, porque temos, culturalmente temos influências de África, temos influência do Brasil, temos influência de toda essa, de Haití, de República Dominicana, de México, temos muita informação em relação a isso. Portanto, culturalmente somos yo creo que somos únicos, porque digo único, culturalmente todos nós temos a influência do mundo, mas realmente somos todos únicos em relação ao mundo, que todos estamos mesmo diversos, mas somos únicos. E é interessante que existe pelo menos uma região dos Estados Unidos onde aparece essa influência, tanto do Caribe de fala espanhola, quanto do Caribe francês, que é a Louisiana. Pois é. Nova Orleans. Então, existem ruas que a placa diz assim: essa rua no tempo da província espanhola da Louisiana se chamava Calle Real, depois virou Rue Royal, depois Royal Street. Fueron mudando las cosas naturales que eran de los países inicialmente. Porque un ejemplo, Cuba, nos éramos inicialmente indios, fuimos colonizados por los españoles y después que fue exterminada la raza india, eran los africanos. Por tanto, la mistura nosa es indio, español y africanos. Y en tan pronto, todo lo que era originalmente de raíz fue modificado con las colonizaciones, cuando llegaron. E se nós trocarmos espanhóis por portugueses, é a mesma coisa do É igual, exatamente igual. Agora, por que você saiu de Cuba? É assim, eu me formei de arquitetura em 1994, então pronto, eu sempre fui uma pessoa muito independente e sempre tive o desejo de viver na minha própria casa. Em Cuba você não tem essa possibilidade, você tem que morar com seus pais e então têm uma convivência generacional dentro da mesma casa, para poder ter uma certa liberdade. Como pessoa, você tem que sair para ter certas comodidades. Eu nunca tive tanto interesse em sair de Cuba, le sou franca. Quem me motivou muito mais foi o pai de meu filho, porque eu sempre fui muito boa estudante, eu sempre fui muito estudiosa, e existia todo um movimento de profissionais que estavam tentando sair de Cuba para melhorar. Então, eu fui diploma de ouro. Diploma de ouro é que tem um mérito, e ele dizia que eu estava muito tranquila, que não estava tentando superar-me, e foi mais o pai de meu filho, meu primeiro, meu marido, quem me meteu o bichinho mais, e então pronto, já junto com as expectativas pessoais, foi que veio o desejo, propriamente dito, de sair. Aí concorremos a uma bolsa de investigação para poder sair de Cuba, porque não temos dinheiro para nos bancar nós sozinhos. Aí foram enviados os papéis para a Universidade Federal de Santa Catarina e se concorreu a uma bolsa na Embaixada de Brasil em Cuba. Interessante, Nilves. Pelas informações que nós temos, a ideologia racial de Cuba é muito semelhante à da América Latina, de maneira geral, e do Brasil, né? Essa história de que nós, na América Latina, nós não temos esses problemas, esses são problemas dos Estados Unidos. Você concorda com isso? Com essa visão de que temos uma semelhança muito grande na América Latina? Temos semelhanças, assim, outra coisa que queria eu frisar, e me vou passar um bocado, meu sonho sempre foi para o Brasil. Interessante. Como país, porque en Cuba siempre se alternaba una novela, era la novela cubana, na segunda-feira e na terça-feira era la novela brasileira. Por acaso houve coincidências em muitos fatores. Então,
lo que me está preguntando de la diversidad que tenemos todos, pues un ejemplo. Culturalmente, Brasil y Cuba tienen una ligación muy fuerte. En Cuba se oía mucho Elis Regina, se oía mucho a Chico Buarque, se oía mucho siempre al movimiento de la música popular brasileña en Cuba. Siempre tuvimos esa influencia desde pequeña, siempre teníamos en los tiempos de feria muita influência em relação à cultura brasileira. Pela música e pelas novelas de televisão também? Sí, 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 y por las novelas, muito. En la novela, imagine, en Cuba teníamos la novela cubana, fíjese, segunda, creo que era segunda, cuarta y sexta. La brasilera era terza, quinta y sábado. Y entonces estábamos casi exactamente en espacio de televisión. O Brasil tenía la misma correspondencia en relación. Uy, o cubano adora o Brasil. É interessante que Cuba é um dos poucos países da América Latina em que houve um partido, ou até chegou a haver uma revolução conduzida por um Partido Independiente de Color. Como é que é De a color. memória disso em Cuba? Pero eso, yo le digo, en mi tiempo ya eso no teve una continuidad. Yo no tengo esa información, você me está diciendo eso. Y culturalmente, houve. Mas después, ese partido, yo acho que, un ejemplo, cuando se fue esa revolución, se consideró que se le iba a dar una abertura al negro. Y se dio, le soy franca. Porque mi familia eran muy simples, era familias muy simples, con pocos recursos, y yo siendo negra, conseguí estudar, conseguí sair de Cuba. Minha mãe é oftalmologista, e então já não houve necessidade tanto de um partido negro, porque já se tinha feito uma revolução para dar abertura ao negro e ao negro. Então, pronto, le digo, existió un partido más pronto. Normalmente dicen que continúa el racismo, porque un ejemplo, yo cuando estudié en mi turma, yo era siempre la que despuntaba como negra y alrededor de mí eran mis amistades, todos eran blancos, ¿entiendes? Yo siempre tuve un diferencial y nosotras, no sé, mi hermana y todo, también tuve muchas amistades negras, no puedo decir, y que tuvieron las mismas oportunidades, que hubo un equilibrio, y en mi curso de arquitectura siempre hubo un equilibrio. Por eso es que también no se puede decir, no, hay un partido de color, porque ya cuando se fue el Partido Comunista Cubano, ya se dio abertura para el negro, para el blanco, para el mestizo, para el chino, para toda gente. Então, houve já uma abertura que não precisava ter essa diferenciação, acho eu. E como é que você vê acabar se mudando para o Brasil? Quando eu saí de Cuba, eu não tinha a intenção de ficar. A intenção surgiu, não era... eu queria sair, mas ainda não estava assim muito convencida de que conseguiria morar fora de Cuba. Mas cuando tuve a mi filho, que ya nació en una sociedad diferente que la cubana, que mi filho nació en Brasil, en Florianópolis, mi filho es brasileño, Paulo Enrique, ya surgió así una manera, una expectativa, no sé cómo explicarme, de tener que darle otro camino a la vida de Paulo Enrique, porque ya Paulo Enrique vivía en otra sociedad. Ya Paulo Enrique comenzó, aunque él era muy pequeño, y de ahí con 3 años fue que a gente veio para Portugal, mas tudo surgiu já a partir de eu ter tido a meu filho, Paulo Enrique. E já eu estava tendo uma vida mais sossegada em relação a ele, e então pronto, aí foi que surgiu já uma necessidade de dizer, olha, eu vou decidir morar fora de Cuba. Depois do Brasil, você foi para Portugal, mais especificamente para a cidade do Porto, mas nós vamos abordar isso no próximo bloco. Então, Nildes, como nós prometemos no final do bloco anterior, então nós queríamos saber um pouco sobre essa sua experiência, né, de ir para a cidade do Porto, levando o seu filho, ainda um bebê de colo. Por que o Porto? El pai de mi filho recibió una revista, vamos a partir de por qué cuando se fue para decir, recibió una revista de Brasil, de Santa Catarina, para estudiar, él es ingeniero electroenergético.
como já ele tinha sometido para ter a bolsa, para ir para o Brasil, aí eu tive que também ir para o Brasil, porque ele já estava indo e aí tive que pedir bolsa. Já eu estava fazendo o doutoramento no Brasil quando ele concorreu a uma bolsa de pesquisador para Porto. E então, a seguir dele ter ido, eu fui para lá por reagrupamento familiar. Ele ganhou a bolsa para fazer a investigação dele, para fazer o doutorado dele em Porto, e de aí então tivemos que migrar para o Porto. Perfeito. Nós vamos voltar para o Porto, mas uma coisa que acendeu aqui a minha curiosidade. A experiência de Brasil foi de Santa Catarina, que é um Sim. lugar no Brasil onde os negros são uma minoria, onde A existe um minoria grande número de pessoas de ascendência alemã, sobretudo. alemã, Lá existe uma portuguesa da Madeira, Oktoberfest, italiana. italiano. Quer dizer, é um lugar onde o racismo é mais evidente. Eu tenho a experiência disso, porque minha mãe era do Rio Grande do Sul, né? Onde também essa presença grande de alemães, sobretudo, e também italianos. Como é que foi essa vivência lá? Mas yo no vi tanta, así, ese racismo no lo vi, no sé, porque, un ejemplo, al ser cubana, ya el cubano se abre un leque completamente diferente en cualquier país. Toda a gente tem uma diferenciação em relação à salsa, em relação a Cuba, que no, yo no tive esa, yo no tengo esa vivencia de racismo tan abiertamente. Un ejemplo, en relación al racismo en Brasil. Fui como cubana, me entrocé con cubanos, me entrocé con colombianos, me entrocé con los brasileros, hacíamos los churrascos, hacíamos las fiestas, mas nunca tivemos esa limitación con relación que tuviésemos comportamientos raciales contra nos. No, nunca tive ningún tipo de pro en contra en ese sentido. Mas también yo iba como bolsera, yo fui por medio social un bocado un poco más dentro de un patamar que embora quieran ser racistas, hay un comportamento más fino, ¿no es? Bom, quer dizer, você tinha, na verdade, uma experiência especial. Você estava numa situação especial. Porque los investigadores que estaban conmigo estudiando decían, este no es Brasil. Me especificaba mucho que Florianópolis era un tipo Europa dentro do Brasil, que no era como quien vinha do Nordeste, quien veio de São Paulo, quien veio do Rio, decía que no era un punto que servise para catalogar como era o Brasil, tá perceber? E é verdade, porque a vida lá foi maravilhoso e não tenho queixa. Também não tive eu não tive muita diferenciação em relação a que me marginalizaram, nem, com relação aos estudos, nem nada disso. Qual foi a sua experiência mais marcante em Santa Catarina? Lo que me marcou, eu adoro dança. E não há dança. E outra coisa que marca é que tudo se traduz nas músicas, todas as músicas que eu conheci em espanhol e em inglês são traduzidas completamente para o português de Brasil, do Brasil. Então, não tínhamos, um exemplo, nossas festas fundamentalmente eram só entre latinos. Cuando se hacía un churrasco, no era churrasco, vamos a divertirnos, vamos a bailar, no, era para conversar, para ficar sentado, era solo para comer carnita, eso fue lo que más, que siendo Brasil, mas también estuve en una parte muy particular, era solo conversa, yo quiero soltar la baiana, no, teníamos que ficar sentados, a comer carne, a conversar, y entonces pronto ficava muito limitado en ese sentido y era entonces, hacíamos festas latinas, porque nos faltaba eso. Y mi sueño siempre fue ir para una escuela de samba y no fui también al Carnaval do Brasil, de Santa Catarina, porque le digo, no achei piada nenhuma, creo que fui una vez y le digo, esto no tiene piada nenhuma. Nunca compré una fantasía porque mi sueño era ir para Río de Janeiro. Uma escola de samba. Sí, tengo ese es mi sueño y eso fue lo único que me impactó de Brasil, así que no teníamos ese calor, así, en relación a las festas, en lo que yo conviví. Agora, aí você sai
do Brasil, vai para a cidade do Porto, e lá, com esse currículo acadêmico, você se transforma, vai trabalhar numa cozinha de um restaurante. Como é que Foi o foi essa primeiro experiência? emprego. É muito difícil quando uno chega aqui, a adaptação é, é forte. Para o imigrante é muito complicado, porque aparecem muitas ofertas de emprego, mas quando você vai, muitas vezes já os empregos que te den uma condição e um status, sem desmeritar o trabalho que tive como ayudante de cozinha, que eran brasileños, la mayoría de los trabajadores que estaban lá, porque era churrasqueira e tinha muitos brasileiros a trabalhar na cozinha, como empregado de mesa. E então é muito difícil arranjar emprego. Você mandar o currículo e que seja chamada e fazer, já muitas vezes os empregos são abertos para uma pessoa que já tem dentro do mesmo do local de trabalho. Então, muitas vezes é muito fachada e temos que comer. Chegamos aqui e não consigues, mandas los currículum y me decían, es que tú tienes muito, yo tenía muita información y muchas veces me decía, ponha menos informação no currículo, porque senão você não vai ser chamada nem sequer como ajudante de cozinha, porque pensam que você vai pedir, vai exigir mais, vai falar, vai protestar, está a perceber? Muitas vezes dizia, ponga que tem 12º ano e la vai ajudar mais. Me tive que ir adaptando. E esse emprego, por acaso, consegui na loja do cidadão, sentada com uma africana, e me disse, olha, estão procurando emprego aqui. E me lancei para lá e fui trabalhar. Tive que ir a trabalhar. Mesmo com essa experiência, essa dificuldade, você considera a cidade do Porto muito acolhedora, né? Como é que É você acolhedora. descreve É isso? acolhedora. É acolhedora porque le digo, eu me separei do pai de meu filho. Intenté fazer vida em Lisboa porque não arranjava emprego aqui em Porto. Voltei para Porto porque me senti muito aconchegada com as pessoas que me receberam. E depois eu me separei do pai de meu filho e fiquei sozinha com ele. E se não fosse por el apoio que tive do povo do Porto, não tivesse conseguido chegar até aqui toda sorridente como me está a ver. Porque eu sozinha com meu filho, foi uma luta. La Porto con Salsa surgió y tem sido el apoyo, la escola fue para cima con el apoyo do povo portuense. Perfeito. E como é que a dança entrou na sua vida? La danza ya estaba en mi vida desde que yo estudiaba arquitectura. Yo formaba parte del grupo de danza Luces de América, que se danzaban las danzas latinas. Yo siempre en mi familia siempre tivemos esas influencias de danza. Mi pai sempre tivemos muita festa em casa e eu casi trouxe para Portugal das festas que já eu tinha em Cuba. Então, meu sonho, quando eu terminei o doutoramento, foi tanta o cansaço que eu tinha, é um trabalho ser um doutorado, é fazer quase ter um filho. Eu, quando fui para Portugal, disse, eu não quero trabalhar mais isto, e meu sonho era ter uma escola de dança. Quando cheguei, antes de conseguir o emprego como ajudante de cozinha, tinha ido a uma escola para ver se conseguia um emprego como professora, e então, mas o dinheiro que se recebe em uma escola de dança como professor não sustenta os gastos. Então, eu tive que fazer-me pela vida, mas sempre teve aqueles sonhos ali constantes. Então, depois que eu trabalhei como ajudante de cozinha, passei por outros empregos en la limpieza, después pasé para trabajar como empleada de balcón, como empleada de mesa, y cuando ya estaba como empleada de mesa, comencé ya a tentar dar aulas de danza, que era un sueño que yo tuve. Entonces, cuando llego a Portugal, existían muchas escuelas de danza que decían que vendían la cultura cubana, más no eran la cultura cubana verdaderamente. Ahí yo fiz una pesquisa de campo, fui ver como buena investigadora cómo eran todas las escuelas y no tenía lo que yo tenía, que era la salsa cubana. Y a partir de ahí empecé a vender la cultura cubana en Porto, la salsa cubana, que es el casino, las bandas cubanas que tocaban aquí. Empecé a llevar al pueblo portugués a los lugares donde tocaban bandas cubanas. Cuando la escuela evoluiu um pouquinho mais, se começaram a fazer festas cubanas dentro
da escola para que os alunos viesen a dançar e convivessem com a cultura cubana, e o projeto foi crescendo aos bocadinhos. Já quase se convertiu em tipo uma associação de Cuba em Porto. Então, você diz então que houve uma boa receptividade dos portugueses às danças cubanas, à salsa. Houve, e para minha alegria, muita gente já tinha ido, muitos alunos já tinham ido a Cuba, amavam Cuba, e então foi tipo um oxigênio que veio a completar o gosto de muitos portugueses que adoravam. Fui muito bem acolhida e foi muito bom a recepção quando se começou o projeto, a por la programação das bandas cubanas, a querer mostrar a cultura cubana. Foi assim, uma alegria, e todo foi recebido com muita alegria e fui acolhida com muita alegria. E você acredita, então, que por meio da dança você pode também fazer uma afirmação dessa sua negritude cubana, de mostrar, então, ao povo europeu, no caso lá dos portugueses, a força dessa cultura e especialmente também o poder dessa herança africana que está dentro, com certeza, da salsa? Sí, en la salsa tengo muchas influencias. Metal, vamos, para no tirar la parte que toca la colonización, la mayoría de nuestras danzas ven de África. La mayoría de todas nuestras danzas, de nuestra manera de expresión, de todo lo que tiene que ver, ven de todo esto. El que más que ven de África. Por tanto, salsa, Cuba, eu, é negritude, é negritude. Soy las locuras, é negritude. Portanto, afirmo que todas nuestras influencias vêm de África. E com o seu trabalho você ajuda a reforçar, então, A visão reforço positiva com a muita respeito do alegria continente essa visão positiva de que a dança é o melhor que podemos ter em nossa vida, para estresse, para sofrimento, para extravasar todo o mal que temos, é através da dança. Nilves, foi um prazer muito grande conversar com você, ouvir sobre as suas experiências. Com certeza nós saímos mais enriquecidos, nós e todo o público desse programa. Muito obrigado pela sua Quem participação. agradece de todo o coração sou eu pela oportunidade. Obrigado, Brasil. Obrigado, Portugal. Obrigado, Cuba. Santiago de Cuba, minha terra. Obrigadíssima. Obrigado.